Ok. Então, vamos lá. Então, boa noite mais uma vez a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu sou advogada de imigração aqui no Reino Unido desde 2018, né? Que a gente tem a licença para poder atuar como advogado de imigração. Mas eu trabalho com imigração bem antes disso. Eu fiz muito trabalho voluntário para adquirir conhecimento para poder ajudar a nossa comunidade, né? Eu achei bem legal o tema da nossa live hoje, porque eu acho que é muito mais importante a gente ter a informação, ter o conhecimento e ter essa informação de qualidade, né, para poder usufruir dos nossos direitos aqui no Reino Unido. Então, eu queria começar falando um pouco de algo que acho que todo mundo já sabe, todo mundo está cansado de saber, mas eu acho que é algo que atinge a nossa comunidade, né? Que é o EU Settlement Scheme, né? Que a maior parte dos brasileiros da nossa comunidade tem algum tipo de cidadania, seja ela italiana, espanhola, alemã, né? Polonesa também, algum tipo de cidadania europeia existe na nossa comunidade. E ainda, infelizmente, mesmo passado 2 anos do Brexit, passado todo esse tempo aí, né, desde dezembro de 2020, ainda tem muitas dúvidas. Sempre tem muita gente, eu quero trazer o meu familiar, e agora, como que eu faço? O meu irmão, a minha irmã, a minha prima, podem vir como meu dependente, eles ainda têm direito, eles não têm direito. Eu acho que é uma dúvida que ela persiste, é uma das minhas uma das dúvidas que mais tenho, que eu recebo, né? No dia a dia, nas minhas consultas com os clientes. Então, o que acontece, né? Basicamente, algo que vocês já sabem, dia 31 de dezembro de 2020, a Inglaterra, ela deixou a União Europeia, né? Houve o divórcio entre a Inglaterra e a União Europeia, e isso afetou diretamente a nossa comunidade, né? Por quê? O que aconteceu com o advento do Brexit? Quem não morava aqui nessa data, mesmo tendo a cidadania, eles não podem fazer o pre-settle. Então, assim, essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu não sei vocês, mas meu irmão fez a cidadania e veio morar aqui em março de 2021. Ele tem direito? Não, gente, ele não tem direito. Pelo simples fato que ele não tem esse irmão, essa irmã, esse primo, ele não tem como provar que ele estava aqui antes dessa data, né? E aí caímos em outra questão também, o que é os brasileiros que já estavam aqui, que moravam aqui, mas ainda não tinham feito a sua cidadania, né? Esses brasileiros, se eles fizeram as suas cidadanias pela via jus sanguine, né, pelo direito do solo, pelo direito de sangue, não do solo, de sangue, ele sim tem direito de continuar vivendo aqui. Mesmo que a cidadania dele tenha saído em 2021, 2022, mesmo que a cidadania dele tenha saído depois do Brexit. Por quê? Porque a União Europeia, ela entende que a pessoa ela é europeia desde que ela nasceu, não quando ela foi lá e fez o pedido de cidadania. Isso não se dá para pessoas que fazem a cidadania através do matrimônio ou por tempo de vida na Espanha ou em Portugal, tá? Só por pessoas que receberam a cidadania pela via sanguínea, né? Meu tataravô, meu bisavô, e aí chegou em mim e eu sou cidadão europeu. Então, essas pessoas que já moravam aqui e que conseguiram a cidadania, mesmo depois do Brexit, elas ainda assim têm o direito de fazer o pedido do pre-settle. A outra pergunta, né, que é muito comum, é os filhos que não moravam aqui. Os filhos, todos os filhos
né, de um cidadão europeu ou do cônjuge do cidadão europeu que já moravam aqui e tem menos de 21 anos de idade, todos esses filhos têm direito a fazer o Family Permit, que faz o pedido, né, do Family Permit no Brasil, e uma vez que essa autorização sai, ele tem o direito de vir viver aqui e fazer o pre-settle. E aí muita gente diz assim, mas tem um limite, vai ser até 2023, até 2000. Não, gente, isso não existe. O seu filho não vai deixar de ser seu filho em 2023, 2024, 2025. A única coisa é que os pais precisam prestar muita atenção na idade, né? Então, às vezes, a criança tem 12, 13 anos e não quer vir. Mas aí essa criança faz 21 anos e aí ela resolve que quer vir. E aí isso passa a ser um problema, né? Tem 22, 23, 24, aí é muito problemático, porque você vai precisar provar que o vínculo afetivo e financeiro, ele continua mesmo depois dos 21 anos. E é um pouco de tiro no escuro, porque pode ser que o home office aceite, pode ser que o home office negue depois que os filhos passam de 21 anos, tá? Às vezes, vale a pena trazer o filho, fazer o documento dele e ele voltar. Porque ele pode ficar até 2 anos fora. E em 2 anos, muita coisa pode acontecer, esse adolescente pode mudar de ideia, pode vir, né, a querer vir morar aqui, e é onde começam os problemas, né? Quando o filho resolve vir, aí ele tem 22 anos. E aí ele perdeu esse direito por causa de 1 ano de vida, né? Então, são situações que temos com os settlements. Outra situação, os meus pais. Eu tenho os meus pais, eles moram no Brasil e são idosos. A lei, gente, ela garante que familiar direto, que são os filhos, os pais das duas partes, tanto do cônjuge quanto do europeu, eles têm o direito de vir morar aqui, né? O que acontece? Às vezes, esses parentes, eles não eram dependentes financeiros desse filho até um mês atrás. Entretanto, hoje, de repente, a situação morreu. Ou um dos parentes morreu e essa mãe se vê sozinha, ou alguma situação financeira que acontece, que essas duas pessoas se veem lá sem poder se manter, e esses filhos que já estão aqui precisam ajudar, e muitas vezes é muito mais fácil se eles estiverem próximos, ou mesmo o casal que se vê numa outra situação, precisando de ajuda com os filhos e coisas desse tipo. Então, esses idosos, né, esses pais, às vezes nem tão idosos assim, eles também têm o direito. E essa dependência, ela pode ser criada a qualquer momento. Ontem não tinha, mas hoje pode ser que passe a ter. E a partir do momento que passe a ter essa necessidade, o europeu tem o direito de trazer os pais. Ou a esposa do europeu, né? Onde esse casal tem o direito de trazer os pais para vir morar com eles, tá? É algo que também causa bastante dúvida. Pode, não pode? Como funciona? Só vou pedir para a pessoa que perguntou aqui, dos estudantes, para desenvolver um pouquinho mais a pergunta. Fazer uma pergunta mais específica, por favor. Luana, fui eu que perguntei. Tá. É que quando eu cheguei aqui na Inglaterra, a gente pagava a escola e mandava o passaporte para o home office, pegava o visto, né, 6 meses e tal. Agora, para os brasileiros, não pode ser assim, né? Então, se alguém quiser vir estudar aqui e não tem a cidadania, ele vai ter que
pegar o visto no Brasil, é isso? Vou explicar, tá bom? Ó, é o seguinte, se a pessoa vem para a Inglaterra para estudar por um visto de General English, né? Que são só e quer estudar, quer só inglês, quer aprender inglês por 6 meses e só isso. Ela não precisa pedir visto. Ela só precisa se matricular na escola, vir e na imigração ela vai receber, ela vai apresentar, estou vindo estudar, e ela vai receber um visto de turista estudante. E ela pode estudar por 6 meses. Mas, caso essa pessoa queira estudar por 12 meses, ou ela queira modificar o visto dela, depois dos 6 meses, ela tem que voltar para o Brasil e pedir. Então, ou ela pede um visto de 12 meses já no Brasil, como estudante, tá? Ou ela pede um visto né, para graduação, aí tem as outras modalidades, mas todas essas modalidades têm que ser pedidas no Brasil. Eles entendem que um visto de 6 meses ou um visto que é um visto de turista, é considerado um visto de turista, não te dá o direito de mudar de visto dentro do país, né? Não dá o direito de mudar de visto dentro do país. Mas agora, né, temos mais opções de vistos com a nova lei aí para sponsorship license, né? O que acontece... Não, desculpa, alguém tem mais alguma pergunta em relação a You antes de passarmos para a próxima? Que eu pulei assim muito rápido. Viu, Luana? Eu acho, só completando, aí com o visto de estudante, a pessoa pode trabalhar quantas horas por semana? Então, um visto de estudante General English, a pessoa não pode trabalhar. Não pode? E para a faculdade? Pode. Aí ela pode trabalhar 20 horas por semana. Ah, não sabia essa do General. Ok. A lei mudou em 2008, se eu não me engano, porque foram várias mudanças ao longo de 2008, 2012, 2016, e aí, para General English, eles decidiram que esse estudante teria só que estudar e se manter com fundos da família ou dele, mas não trabalhar. Eu não sei se as pessoas aqui estão conseguindo unmute o microfone delas, mas tem uma pergunta escrita aqui da Gabriele, que está perguntando, e o visto de trabalho, como funciona? Então, é disso que a gente vai falar agora. Tá? O que acontece? Desde que o Brexit, o que aconteceu foi que aconteceu o Brexit e teve a pandemia também, o que atrapalhou muito, né, a contratação de pessoas aqui no Reino Unido. Quando eles pararam de receber pessoas da União Europeia para trabalhar, e aí nós estamos, né, vendo claramente esse impacto forte na economia, desde a crise dos caminhões e tal, e agora está se agravando ainda mais com a guerra da Ucrânia, né? O que acontece? A princípio, o Home Office liberou, deu uma pequena flexibilização no visto que no Tier 2, né? Que é conhecido como Tier 2, e eles flexibilizaram da seguinte maneira: abriram mais posições onde as pessoas poderiam se candidatar e as empresas poderiam contratar. A questão é a seguinte: para uma empresa aqui no UK contratar uma pessoa, eles precisam fazer um procedimento que se chama Sponsor License. Eles precisam tirar essa licença para poder contratar pessoas, né? Só que até então, até fevereiro desse ano, tinham várias barreiras, tem uma surcharge que a empresa teria que pagar por funcionário. Só que a lista, né, que eles chamam de occupation, short list occupation,
ela foi só aumentando, tá? Desde que o Brexit aconteceu, ela foi aumentando nessa lista de skilled workers, e inclusive esse ano eles adicionaram nanny e au pair para essa lista, né? Então, talvez para muitas mamães aí seja uma coisa maravilhosa. E agora, semana passada, dia 22 de agosto, eles criaram uma nova forma dessas empresas pedirem esse sponsor license, né? O que acontece? Eles flexibilizaram para algumas empresas. Então, empresas que podem provar que nos últimos 3 anos elas tiveram um crescimento de 20% e que elas contrataram 10 pessoas com payroll, né, que é com payslip, essas pessoas elas vão poder fazer essa licença, que se chama Scale Up Visa, né? Elas vão poder pedir essa licença, que eles dizem que vai sair muito mais rápido do que a licença anterior, e é muito mais fácil para essas empresas, né, provarem que elas tiverem, porque assim, acredito que qualquer empresa, a grande maioria das empresas conseguem provar 20% de crescimento, porque não é um crescimento absurdo. E também a contratação de 10 funcionários em 3 anos não é uma contratação gigantesca também. Então, acredito que muitas empresas conseguem, né, atualmente provar isso. E qual é a vantagem para quem quer vir trabalhar? A vantagem é o teste de inglês, a pessoa só precisa provar que ela tem um nível B1. O nível B1 é um nível mais ou menos a nota 4 no IELTS, que é uma nota bem baixa. É só hi, bye, can I top up my oyster? Coisas bem simples, bem simples mesmo, você treinar um pouquinho, você consegue ir lá e passar o teste, né? E a outra vantagem é que você não precisa estar nesse shortage list para contratar uma pessoa, né? Pode ser qualquer tipo de trabalho, desde que essa empresa possa provar necessidade e a pessoa possa provar essa experiência. Então, digamos que um café, né? Digamos um café aqui, e esse café precisa de pessoas para trabalhar, que é uma realidade no momento aqui na Inglaterra. E esse café, ele precisa de alguém que fale português e inglês, e ele precisa, digamos, de um gerente. Às vezes a pessoa é gerente lá no Brasil de um café ou de qualquer outra coisa por mais de 15 anos. Então, ela pode provar com o tempo de experiência dela, ou ela vai poder provar, sei lá, tem uma faculdade de administração. Então, ele deu uma flexibilidade muito maior para essas empresas adequarem o profissional que ela precisa, né, com as necessidades da empresa dela. Não necessariamente só aquela que é a lista do skilled work, que às vezes a pessoa ela tinha muita experiência numa área, mas eles não levavam em consideração essa experiência, né? A pessoa teria que provar com muitos diplomas, mestrado, doutorado e por aí vai. E já esse Scale Up Visa, ele traz uma flexibilização. A outra vantagem desse visto é que pessoas que estão aqui vivendo irregularmente, elas podem voltar para o Brasil e pedir esse visto, o que era uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Quando elas vivem aqui irregular por muito tempo, elas acham que qualquer coisa que elas fizerem ou se elas tentarem se legalizar, elas vão ter um problema. E isso está claramente lá na lei, que essas pessoas, a única coisa que elas precisam é voltar aos seus países de origem e pedirem o visto do seu país de origem, se ela está aqui em situação irregular, se ela é estudante de 6 meses de visto, ou se ela é visitante, turista, coisas desse tipo. A Inês fez uma pergunta aqui muito boa.
importante dizer. Sim, o empresário, outra coisa que eu acho interessante nesse visto, o empresário, ele tem que queira contratar alguém nesse visto novo, ele tem que pagar o mínimo 10 libras e 10 centavos a hora, tá? 10 libras e 10 centavos, o que não é um salário muito alto, e aí ajuda bastante também, eu acho que tanto a empresa e tanto o funcionário que acabou de chegar. A pessoa que acabou de chegar no Reino Unido, ela vai saber que se ela trabalhar pelo menos 40 horas por semana, ela vai ter dinheiro suficiente para pagar um aluguel, comer, pagar o transporte. Nesse primeiro momento, ela não vai enriquecer, não vai conseguir juntar dinheiro, mas vai conseguir sobreviver, né? Então, esse também é outro fator interessante, né? E esse valor de 10 libras e 10 centavos é o gross, tá, gente? Não é o net. Então, para a empresa, acredito que não é algo muito caro para um início, e para o funcionário é algo bem assim, que dá para ele se manter nesse primeiro momento. Mais alguma dúvida aqui? Então, a pessoa que pedir o visto pelo Scale Up Visa, a pergunta, se a pessoa perder o emprego, ela perde o visto? O Scale Up Visa é um visto em que a pessoa ela tem que trabalhar para esse empregador por 6 meses, pelos 6 primeiros meses, tá? Depois dos 6 primeiros meses, ela pode mudar de trabalho, ela não é obrigada a ficar com esse empregador. Então, depois dos 6 primeiros meses, ela pode ter outro empregador, tá? Ela pode trazer a família dela, importante. Ele pode se tornar self-employed ou abrir uma empresa e se tornar director, tá? O primeiro visto vale por 2 anos, e após esses 2 anos, se ele, né, veio pela via Scale Up Visa, ele pode renovar para mais 3 anos, e esse visto, ele te leva para uma rota de settlement. Então, depois de 5 anos vivendo legalmente no UK, essa pessoa vai poder pedir a residência permanente, Indefinite Leave to Remain, e depois de 1 ano, 6 anos completados morando aqui legalmente, ela vai poder pedir a cidadania britânica. Tá? Então, ele vai poder se tornar um cidadão britânico depois de 6 anos morando no Reino Unido, que é maravilhoso, né? Então, dá chance de crescimento para essa pessoa. Eu acho que outra coisa muito importante dizer sobre esse visto, e é sobre isso mesmo que eu vou falar, sobre a família, é que a única pessoa que precisa fazer o teste de inglês para o visto é a pessoa que vai pedir o Scale Up Visa, né? O primeiro, vai lá. Sei lá, sou casada com o João vai pedir o visto. O João precisa fazer o teste de inglês. Os dependentes do João não precisarão fazer o teste de inglês. Então, depois de 6 meses que o João estiver aqui trabalhando, na verdade, depois de 5 meses, né? Quando ele tiver 5 payslip, ele vai poder trazer a família dele, a esposa, os filhos, né? E ele vai poder... E essa família, os filhos, a esposa, não precisa do teste de inglês. A outra coisa também é que tanto a esposa quanto os filhos, eles são livres para ter um emprego em qualquer área. Então, o João, digamos que o João é mecânico, foi contratado pela Mecânica X, e ele vai trabalhar como mecânico. Nos 6 primeiros meses, ele precisa trabalhar como mecânico, ele não pode fazer outra coisa. Mas depois dos 6 primeiros meses, ele pode encontrar outro trabalho de qualquer coisa, tá? Não necessariamente de mecânico. E a família dele, a esposa dele, que vem com ele, ela pode trabalhar de qualquer coisa, ser self-employed, abrir uma empresa. Os filhos vão para a escola, vão ter direito ao NHS também, né?
E aí são alguns gastos que as pessoas têm que levar em consideração nesse tipo de visto, que ela vai ter o gasto com a aplicação do home office, tá? Ela vai ter o NHS Surcharge, que ela vai ter que pagar também pelos 2 anos de visto. Então, o NHS Surcharge, ela paga para ele e ela vai pagar também para cada dependente o NHS Surcharge, tá? Quando for fazer o pedido de visto. Tem uma pergunta aqui. Mas mesmo ele recebendo o salário mínimo, ele consegue provar que pode manter um dependente para que o visto seja aceito? Sim. A regra é que ele tenha 5 payslips com o salário mínimo dele, tá? Para poder fazer o pedido para os dependentes. E o mínimo é esse, que é de 10 libras e 10 centavos. Essa é a exigência, tá? Mas o mínimo dá em torno, acho que de 20 mil libras, se eu não me engano, por ano. Se a pessoa ganhar esse valor por ano, dá mais ou menos isso. Outra coisa que ninguém perguntou, mas eu vou falar. Essa pessoa, ela não tem direito de receber benefícios, tá? É um visto. Ah, perguntei sim. Olha lá, ó, acabei de perguntar. Perguntou? Ah, tá, tem uma pergunta. Eu vou responder, eu vou falar Tem isso a e já pergunta respondo a outra pergunta aqui do Samsung SM, não sei quem é. Mas, né, olá, obrigada pela pergunta. Esse visto não dá direito, tá? Não dá direito a nenhum tipo de benefício. Nenhum, nem para os filhos, nem para o esposo, para ninguém, só depois dos 5 anos, né? Quando você se tornar residente, quando a pessoa, né, se tornar residente permanente no UK, aí sim ela vai ter direito a benefícios como qualquer outro cidadão residente permanente aqui, né? Mas a família precisa pegar o visto no Brasil, certo? Sim, a família precisa pegar o visto no Brasil, tá? Não tem como. É muito importante ressaltar que quem pegar o visto principal, a pessoa principal, ele virá sozinho e ficará aqui sozinho por 6 meses até a família poder vir, né? Pegar o visto no Brasil e vir. O home office diz que... Obrigada, Tiessa. O home office, gente, ele diz que ele vai liberar esse visto em 3 semanas. O que eu estou dizendo para os meus clientes? Se prepare, né? A pessoa principal que tem aqui para o Brasil para pedir esse visto, se prepare para ficar lá por 3 meses. Se o home office liberar esse visto em 3 semanas, lindo, maravilhoso, meu sonho. Mas, né, o home office tem eles são enrolados, né, digamos assim. Então, é melhor a pessoa estar preparada para ter que ficar no seu país de origem, né, por pelo menos 3 meses antes de poder voltar para cá. Para a família, a mesma coisa. Pode ser que depois dos 5 meses, a gente aplique, em 3 semanas, a família da pessoa já esteja vindo, lindo, maravilhoso. Mas se isso não acontecer, estejam preparados para que você fique até 1 ano sem a sua família, né? Porque o home office diz uma coisa e faz outra. Infelizmente, é um órgão que não trabalha com prazos. Eles não são bons com prazos, se podemos dizer isso. Eles não são bons com prazos. Como fica as situações de emergência? Dor de dente, bebeu demais e caiu na rua. O hospital atende? Adriano Borges. Sim, Adriano. O hospital atende, sim. 2 coisas que eu vou esclarecer aqui para vocês, tá? Todas as pessoas em situação regular ou irregular têm direito a se registrar no DIPI. Isso não é proibido,
tá? Então, eu recomendo, não importa a sua situação, se registre no DIPI, tá? O DIPI é o nosso posto de saúde. Então, perto da casa de todo mundo, tem pelo menos 3 DIPI que você pode se registrar. Ah, mas eu fui lá no DIPI e eles pediram o meu documento. Sim, eles vão pedir o seu documento, seu passaporte, gente. Porque precisa saber que você é você, né? Não está pedindo para saber se você tem pre-settle, se você é casada com um inglês. Não é nada disso. Eles só querem saber se você é você mesmo. Você leva seu passaporte, leva um comprovante de residência. Pode ser uma conta do Wise, do Monzo, do Revolut, qualquer um desses bancos online, tá? Só precisa ser um comprovante de residência. Pode ser um contrato de aluguel, uma carta do landlord. Fulano de tal mora aqui, tal, nessa casa e ponto. Leva lá, se registra no DIPI. Se você passar mal, tiver uma dor de barriga, vá no DIPI. Aqui na Inglaterra tem antes de chegar na emergência ainda, tem outro centro. Eu não sei se as pessoas conhecem, que é o Walk-in Center. Todos os bairros têm um Walk-in Center. Walk-in Center é um DIPI de emergência que você pode ir e constar, tá com dor de garganta, não é uma coisa muito séria, sabe? Ai, bati o dedinho, não sei se quebrei, não sei se só luxou. Pode ir no Walk-in Center que eles vão te atender. Tô com uma infecção na urina, né? Eles vão te atender e não vão perguntar nada. Outra coisa, ai, com eu tô com problema sexual aqui, que eu não sei o que é, namorei ali e tal, e tá estranho. Tem o outro, tem o health, sexual health, que também você pode ir. E é de graça, eles não vão perguntar nada, você consegue passar, consegue ser atendido, consegue ser medicado e não vão te perguntar. Agora, caí da moto, quebrei a cara, tô todo estrupiado, vou ter que ir para o hospital. Vai para o hospital. Eles não vão negar atendimento, eles não vão deixar de te operar, eles vão fazer o que tiver que ser feito. Entretanto, você vai receber uma conta. Tem até, inclusive, uma situação aqui, sou estudante, engravidei. Não tem problema. Registra no DIPI, faz o pré-natal. Eles vão te indicar o hospital, você vai ter o bebê. Entretanto, você vai pagar a conta. Não adianta. E o problema de pagar a conta, tá bom, gente? É que quando você está em situação irregular, digamos que você fez um parto normal no UK. O valor do parto normal, em média, é 3.500 libras. Só que o NHS, por você estar em situação irregular, tem o direito de acrescentar 40% em cima desse valor. Então, a conta vai ser salgada. Então, muitas vezes, sai mais barato ir para o Brasil e ter o neném lá, tá? Mas aí vai da situação de cada um. O NHS não vai te negar atendimento por você ser irregular. Eles vão te perguntar. Hoje em dia, eles pedem share code para tudo. Então, quem tem pre-settle, quem tem settle, né? Os diferentes vistos aqui. Hoje em dia, todos os vistos geram share code. E quando você vai no hospital, quem tem visto, né? Quem tem residência, não visto, desculpa, quem tem residência, eles vão pedir o seu share code para confirmar que você tem o direito de usar o NHS gratuitamente, né? E não é tão gratuito que é pago com os nossos impostos. Né? Né? Uma pessoa em situação irregular, ela não comprova a residência. Ela só comprova que ela precisa usar o NHS. Só isso. Estou mal, estou doente, preciso usar. Você não vai comprovar a residência e vai ter que pagar, só isso. Tá? Mas tem situações, ó, eu vi um rapaz que quebrou o braço, caiu da moto, quebrou o braço. Ele pagou 200 cada vez que ele ia, que ele tinha que trocar lá o gesso e tal, né? Ele pagava 200 libras para poder ser atendido. Fazia um raio-x, todo o que tinha que fazer e pagava as 200 libras.
que eu acho que não é nenhum valor absurdo, porque no Brasil um plano de saúde mais ou menos lá é R$ 800. Então, né? Às vezes a gente tem que ver o que equilibrar as coisas, né? Também não é tudo ferro e fogo. E a outra situação também muito comum é a escola. Eles não podem impedir nenhuma criança de ir para a escola. Então, a criança tem 3 anos de idade, tá aqui, a família está em situação irregular, é só ir lá e matricular a criança, gente. Entra no site do Council, faz a matrícula da criança, tá? E e a criança vai para a escola. Não tem nenhuma lei que proíbe, tá? É um direito humano. Essa é uma regra regida pelas leis do direito humano. Todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação. Todo mundo, tá? Então... Viu, Luana, só um parênteses. Eu vi durante o Covid, né, muita gente com medo de tomar vacina, Sim. né? Medo de ser pego pela polícia e tal, né? Sim. Mas eu não sabia essa informação que você acabou de dar. Muito interessante. Muito obrigada. Imagina. Inclusive, a vacina do Covid também é gratuita para todos, independente da sua situação, e eles não perguntam, tá? Eles não perguntam a sua situação, se você está regular, irregular. A Juliana Garcia está perguntando aqui. Posso abrir seu microfone? Posso, Pode Boa falar. noite. Eu vou deixar fechado, porque aqui está cheio de criança. A Luana, é importante que tu fale isso também em relação, por exemplo, às pessoas que têm doenças crônicas. Eu, por exemplo, tenho diabetes e sei que muitas pessoas, às vezes, até trazem até uma quantidade de remédio, porque elas têm medo, né, de não serem atendidas. É importante que elas saibam, que vocês saibam também, que é um direito nosso, né? Como tu citaste muito bem, os direitos humanos, eles também cobrem essas pessoas que têm doenças crônicas. Então, em qualquer lugar do mundo, pelo menos nos países que respeitam isso, né, é importante que as pessoas não tenham medo, porque você não pode ficar sem sua medicação, então não precisa ter medo de ir no NHS, falar sua situação da doença crônica. O importante é não ficar sem um remédio. Eu falo isso porque quando eu cheguei como turista, né? E meu medo maior era ficar sem minhas medicações e ter que pedir no GP. E então, quando eu fui ao GP, inclusive eu me registrei nessa época, eu fui informada disso, que a gente pode sim, a gente tem o direito, sim, mesmo turista, de continuar com o tratamento. Era só esse parênteses. Quem tem doença crônica, mas eu já passei por situação assim, e de fato a gente treme as pernas. Sim, sim, muito importante ressaltar isso, Juliana. Todo mundo tem direito à saúde, gente. Não vai ficar doente em casa, não vai ficar passando mal em casa. Eles vão te atender, eles vão te dar receita. Eu tenho até uma situação familiar, tá? Eu tenho uma tia que veio passear aqui, ela veio passear e o remédio dela da pressão acabou. E nós fomos com ela no Walking Center e aconteceu uma coisa muito interessante, que chegou lá, o médico do Walking Center falou para ela assim, nossa, mas essa sua medicação está muito antiga, vou te dar uma medicação mais moderna. Porque ela tomava uma medicação para pressão e ela precisava tomar 2 medicamentos, tá? Ela tomava um medicamento para pressão e um para o coração, porque podia disparar, não sei o que e tal. E aí ele deu uma nova medicação para ela, inclusive que era um comprimido só por dia, o que, nossa, facilitou muito a vida dela, ela parou de ter retenção de líquidos, foi uma situação muito feliz, na verdade. Então, as pessoas não precisam ficar com medo. O médico, gente, as pessoas que trabalham no GP, elas não são pessoas da imigração, tá? Quem está em situação irregular, não se preocupe. E assim, ó, eu costumo dizer, as pessoas sempre encontram uma forma de se regularizar no final, né? Nós estamos vendo um home office, apesar dos pesares, eles estão caminhando para uma flexibilização cada dia maior das leis de imigração aqui no UK, tá?
Então, eles estão implementando mecanismos e sistemas para que essas leis sejam facilitadas e que pessoas do mundo todo possam vir trabalhar aqui, possam se regularizar, independente da sua nacionalidade. Então, as pessoas precisam focar mais no vou focar aqui, estou trabalhando, então eu vou focar e não vou me desesperar. E todo mês eu vou guardar X, porque eu vou me legalizar, né? Eu vou me legalizar. Então, as pessoas precisam focar mais no que existe caminhos, e eu acredito que a cada dia mais, daqui a algum tempo, a gente vai escutar novos mecanismos para legalizar as pessoas, mesmo porque o UK é um país que precisa de mão de obra, tá? É um país que não adianta, eles precisam da ajuda do imigrante para que esse país ele vá para frente, para que ele caminhe. E é um país que ele é aberto a isso, né? A Inglaterra ela tem uma história longa de trazer imigrantes para a sua terra. Então, eles fizeram isso com o Commonwealth, então trouxeram muitos imigrantes da África. Depois eles fizeram isso com os Indrush, né? Que eles tiveram que reconhecer. Então, eles abriram para os Indrush lá na década de 70, e agora eles estão abrindo novamente para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Se organizando efetivamente, em breve, uma grande parte das pessoas que estão irregulares terão a oportunidade de se regularizar aqui. Tem uma pergunta da Keila. Qual o procedimento para uma pessoa que mora no Brasil abrir uma empresa aqui? No caso, teria um sócio que tem pre-settlement. Tá. Você não precisa ser residente no UK para abrir uma empresa, tá bom? Não precisa ser residente. Você pode abrir uma empresa no UK sem ser residente. Entretanto, você não vai poder abrir uma conta no banco com esse sócio. Essa é a questão. Você vai poder abrir a empresa, sua empresa vai funcionar, mas você não vai poder abrir uma conta no UK com esse sócio. Entretanto, ele pode determinar um salário e te pagar uma conta no Brasil ou em outro país da Europa que aceite, tá? Não residentes abrirem contas. Isso não é um problema. Dependendo da situação da empresa, essa empresa pode te contratar, talvez agora pelas novas leis, né? Aí de trabalho. Tá. Débora do Vale e Keila, respondi a pergunta de vocês, elas têm a pergunta bem parecida. Fala aí se respondi ou se vocês ainda têm mais alguma dúvida. Luana, depois que você terminar com elas, tem uma pergunta da Yane que ficou lá atrás, e eu achei bem interessante, também tenho essa dúvida, se a pessoa pode empregar alguém da família e dar esse visto. E a outra pergunta também, o que o empregador precisa fornecer para a pessoa que vem do Brasil trabalhar para ele? Tá. Por favor. Tá. Repete de novo a pergunta da Yane, desculpa. Eu fui ler outra pergunta distraída. Você pode... Yane, eu vou deixar a Yane fazer a pergunta. Yane, não seja tímida. Dá um mute aí. Isso. Eu tô aqui. Isso. Oi, Luana. Oi. Então, assim, eu só queria saber se, por exemplo, se eu poderia abrir uma empresa e contratar, por exemplo, a minha irmã. Pode. Ou a minha mãe. Pode. Não tem nenhuma restrição, tá, gente, em relação a isso. Se é primo, irmão, desde que a pessoa prove que ela tem as qualificações necessárias que você precisa. Nós só precisamos adequar o perfil da pessoa à vaga que você tem a oferecer.
E desde que você tenha o sponsor license para isso, não tem problema nenhum, tá bom? Nenhum. Obrigada. Tá. Sem ser por empresa, tem de nada. Sem ser por empresa. Peraí. Oi, Elaine. Eu que coloquei essa pergunta porque eu estou vendo que você está falando sobre esse sponsor. Existe alguma Sim. outra forma que eu acredito que o pessoal botou aí embaixo, de trazer sem ser para uma empresa? Porque às vezes a pessoa, que eu vi aqui no registro que você colocou lá, tem que ter 10 funcionários no ano, um monte de coisa, e é super difícil, né? Tá, deixa eu só explicar uma coisa. O visto para babá e nani, tá bom? Ele é diferente do Scale Up Visa, tá? O que acontece? O visto de babá, essa família que queira contratar uma babá, ela vai ter que abrir uma empresa. Por quê? É a empresa que vai pagar a babá. Você não precisa ter milhões lá na sua empresa, nada disso, mas vai ser uma empresa específica para fazer o pagamento do payslip da sua babá, tá bom? Então, como que funciona? A babá, ela entra na categoria que ele chama de Skilled Visa, tá? Eles consideraram ela altamente qualificada e eu concordo plenamente, tá, gente? Eu fui babá 7 anos, eu super concordo que para ser babá você tem que ser qualificada. E sim, então essa família, ela teria que abrir uma empresa, tá bom? Ela não precisa provar os 20%, ela não precisa provar que ela tem os 20% de crescimento, porque é uma outra questão, tá? Ela precisa abrir essa empresa porque a babá ela precisa ter payslips. Ela não pode ser empregada como self-employed, por isso que a família precisa abrir a empresa. Mas aí a família abriria a empresa com o intuito definido de pagar a babá. E aí ela vai depositar os valores, né, nessa empresa. Ela tem esses valores, tá? Para quando for fazer o pedido do visto, da licença, desculpa, da licença para a família, esses valores têm que estar nessa conta específica, né? Tá? A família vai ter que abrir um business account por 90 dias. Então, por 90 dias, o valor X que você vai ter que pagar para a babá, pelo menos pelo primeiro mês, que é o valor referente ao primeiro mês do salário da babá, ele vai ter que estar nessa conta por 90 dias, só para você demonstrar que você tem condições de pagar essa babá no ano. Então, a babá, a família precisa abrir uma empresa. O nosso tempo, gente, está acabando. Nós temos mais 10 minutos. E eu vou deixar com vocês o meu número, que é o número do WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato e marque uma consulta e a gente esclarece todas as dúvidas que não derem para ser esclarecidas aqui no chat, tá? E aí, futuramente, eu vou ver com a Vanderly, se tiver bastante gente com dúvida, a gente pode marcar um novo encontro e responder as dúvidas de vocês, tá bom? Ok. Quer que eu escreva aqui enquanto você conversa? Quem mais tem perguntas? Mais perguntas? Eu vou colocar o número aqui, eu digito. E também vocês acham a Luana no Instagram, né, Luana? Passaporte brasileiro para todos os passaportes, como italiano, por exemplo. Essa regra é para todos os passaportes, tá, gente? Não importa de onde vem a pessoa. Itália, Grécia, Venezuela, Argentina, todos os países do mundo. Não tem restrição de países. Tá. Gente, quanto tempo leva para aderir esse sponsor license? Como como o visto para o parente também, para o parente não,
o visto para o empregado, o home office diz que vai liberar em 3 semanas, tá? Tanto a licença, 3 semanas para sair a licença, 3 semanas para sair o visto do sponsor. Estão pedindo o link, né, do visto. Eu vou pedir para... Eu acho que a Vanderly tem o e-mail de todo mundo. Eu peço para ela ou eu encaminho para ela e ela encaminha por e-mail para vocês o link, tá bom, gente? Luana. Tem que ter uma renda mínima. Não entendi a pergunta do Adriano. Pode ser mais... elaborar um pouquinho mais? Luana, enquanto isso aqui, ó, eu estou colocando o teu Instagram, mas o teu número, você... Tá, eu vou falar o número para vocês aqui. Posso? É 074 13 11 8311. Vocês podem chamar as meninas no WhatsApp, a Tatiane e a Fernanda, tá? E se vocês quiserem, elas marcam uma consulta para vocês, se vocês quiserem saber mais. E o link eu vou pedir para a Vanderly os e-mails e enviar. A outra coisa, gente, é que no dia 14 de setembro eu vou fazer um evento gratuito, tá? Aqui em Baterci, eu também vou mandar o link para vocês. Tem lá já no meu Instagram também. Para todas as pessoas que têm empresa e queiram mais esclarecimentos sobre os vistos, tá? Para quem quer trazer babá, para quem quer trazer au pair, babá, tá bom? Vocês são todas bem-vindas, porque eu quero esclarecer, quero conhecer vocês também pessoalmente. São todas bem-vindas. O evento vai começar meio-dia, dia 14, vai até às 7 da noite. A gente vai ter uma introdução geral, vai ter também uma contadora para esclarecer para quem precisa. A Inês. Obrigada, Inês. Vai ter uma contadora para esclarecer essas questões de empresa, né? Porque as pessoas têm muita dúvida em relação a payroll, a payslip, é caro, não é? Como funciona? Nós vamos ter também uma pessoa que é especializada em contratações, tá? Para explicar um pouco disso, dessa questão de contratações, como que funciona, se é muito difícil. E o que eu quero ressaltar aqui é que, às vezes, a pessoa pensa assim, minha empresa é muito pequena, eu não posso. Mas, gente, pode, porque não tem só uma forma de contratação, uma forma de sponsor license. A gente vai estudar cada empresa, cada caso e ver qual é o melhor caminho para você. Talvez você não possa contratar no Scale Up Visa, mas você pode contratar no Skilled Worker, né? E aí, às vezes, você está aí struggle, né? Sofrendo sozinha, trabalhando, fazendo tudo sozinha, e tem uma irmã lá que pode vir te ajudar a crescer sua empresa. Tem uma pessoa super especializada lá no Brasil que está super disposta a vir, tá? E você precisa dessa pessoa e está aí perdida. Então, assim, não tenham medo, não tenham vergonha. Eu estou disposta a dar informação para vocês. Estou muito feliz em compartilhar o que eu sei, né? E então, não tenham medo. Por favor, nos procurem, mande mensagem, vá no evento. O evento é gratuito, vai começar ao meio-dia. Nós vamos ter o espaço liberado para nós até 7 da noite. Então, assim, nós acreditamos que nós vamos começar as palestras por volta das 3 da tarde, mas nós vamos ficar lá até às 7. Então, saí do trabalho às 5. A gente vai estar lá para bater um papo com vocês, explicar, tirar as dúvidas de vocês em relação aos vistos, né? De sponsor. E também a outra questão desse visto é que é um visto muito mais barato, né? Muito mais barato que ir para a Itália fazer cidadania italiana.
é, que é uma fortuna, e outros meios que as pessoas às vezes empregam que são muito mais caros e que às vezes não são efetivos, tá? Por exemplo, fulano vai me adotar, gente, é furada, né? Ô, Luana, então eu posso trazer alguém para me ajudar no Connect do Women Club? Pode, com Isso certeza. é uma maravilha. Viu, Luana? Mas mesmo com 2 anos de empresa, eu poderia fazer isso? E o que eu, como empregadora, preciso, assim, por cima? Então, aí depende de qual rota a gente vai seguir, né? De todo jeito, mesmo com 2 anos de empresa, você tem direito ao sponsor license. Mesmo que a sua empresa tenha 1 dia de empresa, você tem direito ao sponsor license, entendeu? Não está ligado a quanto tempo a sua empresa tem. A questão é que você tem um direito. É que tem 2 rotas para adquirir esse sponsor license. Tá? Ok. Olha, você já ganhou fãs aqui, hein, Luana? Você viu? Amei, gente. Obrigada. Então, Luana, eu vou pedir para você, depois que você encerrar, mandar os detalhes do evento para mim, que alguém está pedindo aqui, né? A Inês está pedindo, todo mundo. Aí eu coloco ajuda a divulgar, né? E coloco no grupo do Connect e também no Instagram, tá bom, pessoal? Eu mando para vocês. Tá, muito obrigada a todos que compareceram na nossa live. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. E espero ver todos vocês, tá bom, gente? Tchau, muito obrigada. Só não saio ainda, tá? Deixa eu falar para vocês. Primeiro quero agradecer a você, né, Luana? Muito obrigada, eu acho que esclareceu bastante. São muitas dúvidas, né? Não dá para falar tudo, por isso realmente tem que marcar uma consulta, né, para o caso específico de cada um, mas foi muito, muito bom mesmo. Muito obrigada, e eu acho que você deveria voltar um outro dia a falar mais. Volto sim, com todo prazer. Enquanto isso, eu quero convidar também a quem está aqui, deixa eu só abrir meu celular. Hoje é dia 1º, né, que é depois da manhã, nós vamos ter um outro evento aqui, online, gratuito. Esse é mais uma pegada assim mais holística, né? Tô procurando aqui, quando a gente quer, daí a gente não acha, né? Vai ser uma palestra com a Elisângela Barbosa, ela mora no Brasil, ela vai visitar a Europa em breve, e ela é consteladora, ela já constelou com o pai da constelação, né, o Bert Hellinger, e vai ser assim, muito interessante, e ela vai também sortear uma constelação durante o workshop dela. É gratuito, precisa se inscrever no Eventbrite, né? O link está circulando por aí, mas também, se não tiver o link do Eventbrite, vocês podem entrar direto aqui, como algumas pessoas entraram hoje, né? Mas convido vocês todos a participar, que vai ser muito interessante, ok? Muito obrigada pela presença de todos, e obrigada pela sua presença, Luana. Obrigada a todos vocês e até breve, gente. Até, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.